Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou preso de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar a eliminação. Tivemos a saída de Michel no BBB 24 e vamos comentar como que aconteceu essa saída dele. Que antes tinha se formado o paredão e a gente tem como já uma tradição já de segunda, o Sincerão, que dessa vez o Sincerão era montar o filme do BBB 24. Não era o jeito que você via, mas o jeito que você imagina que está sendo para o público, como que o público está vendo. E daí tinha que colocar os participantes como o elenco, como diretor, protagonista, coadjuvante, figurante, vilão, mocinho, canastrão e espectador. Aí no Sincerão, já tinham como vilão da edição, sendo escolhido 3 vezes seguidas, seguidas por Buda. Já Yasmin e Matheus foram apontados como figurantes 2 vezes, e a maior coadjuvante do jogo foi a Lady, sendo indicada por 3 vezes. E o MC Bin Laden também foi apontado 2 vezes como canastrão da casa, enquanto Giovanna foi a mais indicada como a grande espectadora do programa. E eu quero saber o que você achou desse Sincerão, que eu acho que foi um sincerinho, né? Então, a gente quando a gente viu a dinâmica, a gente já esperava que fosse aquela história, o vilão, as pessoas, por mais que o Tadeu explique que é uma história que está acontecendo, não necessariamente a história deles, né? Porque tem gente, realmente, a pessoa não vai se colocar como figurante, mas muitas vezes ela é figurante, né? Aí o que ela faz? Ela se coloca como protagonista. E aí a história não é a que está acontecendo, é que ela está contando, né, com a cabeça dela. Então a gente já sabia disso. Então as pessoas aproveitaram para atacar os adversários ali, né? E o vilão a gente sabia que ia ficar oscilando, o Davi a gente sabia que ia ser um dos mais votados e foi mesmo, né? Que ele teve 3 votos, né? E como a outra dinâmica também ele teve mais, né? Mais indicação lá para aquelas tintas na cabeça. Então assim. Os figurantes, eles também não aceitam, né? Que nem que uma pessoa coloque ele de figurante, achou que é como fala, é uma ofensa, né? Eu achei interessante, porque as pessoas tentaram dar uma sabonetada, né? Escolhe ali um aliado para ser, como fala, aquela pessoa que é diretor, né? Aí a pessoa mesma é protagonista. Tem gente que ainda escolhe o aliado como protagonista e se coloca como coadjuvante às vezes. Então, assim, e ninguém coloca aliado como figurante, né? E canastrão também não. Que eles até pediram pro Tadeu para explicar o que era o canastrão, né? Então, assim, no final das contas, terminou e a gente sabe que isso daí é uma tremenda de uma sabonetagem, né? Aí fica todo mundo contente e rindo. Só que, né, nós achamos que foi flopado. Inclusive, Sim. a internet ela reage no mesmo momento que está acontecendo e tá terminando a dinâmica, a internet já vai reagindo, né? E realmente, sincerinho, todo mundo, né? Mas aconteceu, né? Ali serviu para a gente ver as coisas que já acontecem nos outros também, né? A gente sabia quem quer ser apontado, a gente sabia quem ia ser poupado, né? Na minha história, ela é a protagonista, ele é o protagonista, aí sorrisinho para lá, sorrisinho para cá. E o figurante, geralmente o vilão, que fica né, com aquela cara que fala, pô, tá me xingando. Então, assim, então a gente não imaginava que fosse dar algum problema depois, né? Porque o jogo foi bem fraco, foi esse. Porque, cara, não tem um negócio para você rivalizar. Eu acho que a pior coisa ali era o espectador ali, porque mostra claramente que a pessoa é planta, mas tirando isso, não tinha nada de que possa causar um desconforto depois.
Então, foi realmente muito chato, foi chato essa dinâmica. E a gente estava esperando algo gigante, porque na outra foi inacreditável, Nossa, é aquele verdade. banho de sujeira, de balde, e daí É, vem isso daí e joga um balde de água fria em cima do público. Então, eu acho que faltou isso daí, faltou ter mais, continuar escalando o que estava já isso. sendo construindo. Eles Só vinham que, triturar a carta, depois a tinta, né? E então, aí, a gente tá esperando algo além, algo acima é, disso, mas não superou. Foi bem chato, foi. é. E falando nesse Sincerão, mesmo ele sendo insuportável, lá pro final, depois que acabou, teve uma treta, teve. Dá para acreditar, porque é o seguinte, todo mundo foi lá fora lá para conversar sobre, para entender a escolha de cada um. Aí, aí o Davi disse sobre a Yasmin, disse o seguinte: só dorme, acorda e passa maquiagem para ficar dançando na festa aqui. Você é a maior inútil do jogo. Aí depois a Yasmin falou quem é que mandou a própria amiga pro paredão ontem, porque não soube contar voto. Aí a Lady entra na briga, porque ela foi citada pelo Davi, e porque ele falou assim: estava armando você e a Lady para botar o Bin no paredão. Isso daí Sim, o Davi falando. E daí sim. começou a chamar a Lady de cobra, e também chamou também a Vanessa não, a Yasmin de cobra. Aí começou aquela troca de ofensa, dedo na cara. Aí depois a Yasmin chegou a chorar, dizendo que o Davi é um monstro. A Lady também afirmou que colocaria um fim na aliança com a Beatriz, com a Alane, porque isso daí chegou, em algum momento, chegou pro Davi, a aliança, a conversa da Lady para botar o Bin. Então alguém foi lá falar para ele. Aí depois também a gente teve a entrada também do Boninho também. O Boninho quis lá se intrometer lá na conversa lá e disse o seguinte: Senhor Davi, a câmera é uma decisão do Big Brother, não sua. O senhor se comporte como participante, não como diretor. Na próxima vez o senhor vai gerar uma punição. Por quê? Porque nessa briga aí, o Davi começou a falar assim: ah, Lady, você tá querendo se aparecer, daí ele falar assim: ó, câmera, foca aqui, câmera, foca aqui. Aí ficou nisso. E depois o Boninho complementou, falando assim: mimimi de agressão não existe. Agressão é algo que avaliamos que implica em agressão física. Fora isso, fiquem à vontade para agir como quiserem. Seja acendendo a luz do quarto, furtando alimentos de colegas, fazendo brincadeiras ou colocando uma cadeira no caminho. Entretanto, o critério que aplicamos é o de agressão física, seja ela de magnitude pequena, grande ou média, dependendo do vínculo estabelecido entre os indivíduos. Um susto seguido de um ato involuntário de agressão física é passível de avaliação. Encerrem o lamento e sigam o jogo. Até breve. E o Boninho continuou falando: senhores, atenção, não cabe a vocês decidir quem é o eliminado, quem pertence ou quem protagonizou atos agressivos. A decisão está em nossas mãos. Podem até sugerir, mas a palavra final é nossa. Nenhum de vocês detém o poder de determinar quem será excluído. E ficou. Cara, foi um caos, foi. Porque tudo. E depois, né, ainda lá no gramado, ainda teve o Matheus, que ele tava meio alterado já, porque ele tava bravo, e o Davi querendo conversar com ele, o Davi atrás do Matheus querendo conversar, e o Matheus falando para ele não chegar perto, que não queria conversar agora, e o Davi seguindo o cara, querendo conversar. O que você achou desse caos? Então, eu achei que sim, na verdade, parecia que não ia dar em nada, mas aí começou com uma conversa ali da Yasmin falando alguma coisa e ela citou o Davi. Aí o Davi estava sentado e falou assim: eu não falei isso, não. Ah, o Davi falou, ela falou assim: ah, quando ele me mandou calar a boca, aí ele falou assim: eu não mandei você calar a boca, falei pro Sil. Aí ela falou: não estou falando com você. Aí começou uma briga, porque quando ela falou isso com o Davi levantou. Aí ela falou assim: eu não estou falando com você, eu não estou falando com você. Ela já veio com quatro pedras. Aí o Davi levantou e começou a entrar na treta, porque ele chama a treta para ele, né? Então ele começou a falar assim. Aí ele começou a responder para ela, e os dois estavam discutindo.
Foi aí quando ele pegou, quando ele começou a discutir com a Yasmin, que ele falou, você armou, você votou, armou pro Bin Laden e pro paredão. Ela, o quê? Não, aí falou, você é a Lady. Aí que ele falou. Então ela pegou e falou assim, eu nem votei eu votei na Alane. Então, assim, aí depois começou uma briga ali, aí quando ele falou o nome da Lady, a Lady começou a berrar, gritar, xingar lá, e depois a Yasmin, aí ele começou a rebater a Lady, cara a cara, a Lady berrando na cara dele, aí ele falou, você vai me beijar? Falou pra Lady. A Lady ficou pistola, aí a Yasmin pegou, veio e falou um monte de palavrão, que foi tanto pi na edição, mas tanto, ela xingou o cara de tudo quanto foi nome, a Yasmin. E aí continuou a treta, e ele sentou, né? Foi aquela hora que ele sentou no banco, e a Lady começou a gritar lá com ele de novo, aí que ele falou das câmeras, né? Então, assim, aí depois a Lady pegou, continuou dando show, só que o que aconteceu? No meio dessa confusão toda, a Lady foi lá no confessionário. Então, dois recados. Teve o recado para o Davi, que foi sobre as câmeras. Depois, o recado sobre a agressão. A Lady tinha ido no confessionário para perguntar se ela podia pedir expulsão. Porque quando ela ficou cara a cara com ele, a Giovana também entrou na treta, começou a chamar ele de assediador. Então, quer dizer, começou uma coisa gigante ali, e todo mundo contra o cara, e depois ainda foram questionar o Alegrete. Por isso que o Alegrete deu esse escândalo. Porque estavam questionando, você não faz nada. Ele pegou, eu não sou pai dele, não sou. Aí começou a gritar, né? Então, assim, ele se estressou também, porque as pessoas falam, ele está aqui, fala com ele, não é comigo, não tem que falar comigo. As pessoas têm mania de, o Davi está fazendo qualquer coisa, vão falar com quem está com ele. Ah, você que fica com ele, você que passa a mão na cabeça tal. Então, assim, o Alegrete ficou de saco cheio disso, chegou no limite dele, né, de falar, ele está aqui, você como fala com ele, e o Davi escutando, né? E o Davi não foge de briga, sabe que é verdade? Ele não foge de treta. Aí o que aconteceu? Quando a Lady foi para o confessionário reclamar, aí que eles falaram que a agressão, que nem, não, ninguém decidia que era agressão. Ela foi lá perguntar se ela podia jogar as malas dele na piscina, se ela podia gritar, xingar, não sei o que lá. Aí falaram para ela que, né, pode pôr até a cadeira na frente, né, falaram. O Boninho chegou a falar isso, né? E não pode, uma série de coisas que não pode, e o resto pode. Então, assim, aquela confusão toda foi por causa disso. Então, houve essa interferência, né, na casa, e depois os ânimos se acalmaram, mas toda a treta foi por conta da situação do voto, né? Quando ele falou, ele não sabia, ele achava que a Yasmin tinha votado no Bin Laden, né? E justamente eles iam no Bin Laden, só que eles dividiram votos. Uma parte foi na Lani e outra parte foi no Bin Laden. Então, e a Lady foi no Bin Laden, né? Então, assim, ele queria aproveitar e contar, e depois deu a treta que ainda eles tinham contado para ele, as meninas contaram para ele, e ele falou que não ia falar no Sincerão, que ele estava com vontade de falar no Sincerão, mas ele falou, não vou falar no Sincerão, e depois, quando teve a treta, ele falou. Então, deu mais esse estresse, porque ele contou para a Lady, aí deu uma confusão com a Lady também, porque a Lady já ficou pistola, né? As meninas do Fada se desentenderam com a Lady, essa treta varou a madrugada, e assim, ninguém estava esperando, porque estava meio morno, aí teve esse Sincerão também, que ninguém estava esperando nada, porque como foi, e essa treta foi uma treta gigante, né? Que virou a madrugada. Então, assim, achei que foi legal acontecer, porque senão fica todo mundo em paz, né? A gente está querendo confusão, né? Caos. Sim, sim. Então eu gostei da treta. Eu gostei da treta também, eu acho que escalonou de um jeito que a gente não imaginava. A gente E vai achava assim, arrastando, né? Vai é, arrastando todo mundo, né? foi um sincerinho, foi bem meia boca, a gente não esperava nada, e daí do nada começa a gritaria e o Boninho virando mais um participante, porque o cara É, começou a falar e não parava mais. O Boninho virou um novo participante aí, queria opinar as coisas. O cara ele simplesmente começou a falar sobre literalmente tudo. Falou sobre a expulsão
e daí falou sobre a câmera, e foi seguindo para outros tópicos, foi. Então, É. então o cara, ele queria, tudo que estava entalado nele nesses dias aí, da expulsão da Vanessa e tal, ele soltou agora. Soltou literalmente tudo E ele falou, no parem de pay-per-view. mimimi, né? Parem Pare. de mimimi. O cara realmente ficou possesso com o pessoal lá brigando lá. Não, isso porque tinha um paredão em andamento, né? E vamos seguir, que tinha um paredão lá em andamento. Chegou na terça-feira e tivemos uma eliminação. E a eliminação já era já nítida, já era óbvia. Michel foi eliminado com 70,33% dos votos. Davi ficou com 28,73% dos votos. E Alane 0,94% dos votos. A gente já esperava esse resultado já, mas você esperava ser tão grande assim a porcentagem do Michel? Olha, na verdade, esse paredão, ele foi um paredão que muita gente estava esperando, tentando tirar o Davi. A gente sabia que teve um movimento, né, muito grande, mas só que também teve um movimento para manter o Davi. Então, assim, no final das contas, a Alane ficou fora praticamente, como o Tadeu tirou, né, acabou tirando ela antes. E eu acho que, assim, eu esperava que fosse abaixo dos 30, eu esperava que fosse, né? Mas, que nem eu falo, a gente não tem como, não dá para você ter um termômetro, porque na hora do anúncio também você fica meio assim, você fala, o quê? Ainda mais quando o Tadeu fala, o resultado vai surpreender todo mundo. Só que ele quiser surpreender dentro da casa, não fora, né? É. Então o discurso dele acaba deixando uma situação que ele falou para casa, mas que o público poderia achar que era para que fora, né? Então, E ainda no final ainda do discurso dele, ele fala assim: sim, Davi, se despeça do Michel. nossa. Então o Não, público já foi loucura. o próprio Davi falou que nessa hora ele estava praticamente já para pegar a mala dele para ir embora. Então, assim, ele tem feito essas pegadinhas, o Tadeu, do jeito que ele falou. Quando ele falou Davi, eu estava, na hora que ele falou se surpreender, eu fiquei em dúvida, mas quando ele falou Davi, se despeça, eu falei, não é o Davi que vai sair, isso aí a gente já sabe. Porque a gente sabia que era a pegadinha dele, que ele fez com a Anne também, né? Ele Sim. fez essa pegadinha com a Anne e com a Fernanda. Então, assim, só que com a Anne, a gente sabia que ele falou o contrário, lembra? Eu lembro. E com o Davi e o coisa, ele fez as frases deles, né? Quem falou a frase do Davi, depois falou a frase do Do Michel. Michel. Mas eu acho assim, pro Davi sair num paredão com o Michel e com a própria Alane, aí eu acho demais. Não tem sentido. Tem que ser um ranço muito forte, só que eu acho que o ranço não conseguiu vencer o povo que está a favor dele ficar, né? Porque, que nem eu falo, se você for votar movido a ranço, tem que tirar meio mundo daí e deixar só as pessoas que não estão fazendo nada, só as plantas, né? Então, mas eu acho que nessas horas pesa muito mais. Eu acho que a torcida, tá pesando muito a torcida, né? E é que nem eu falo, o Michel, a trajetória dele, tirando as provas do anjo que ele ganhou, que inclusive o público estava esperando ele no paredão, já não é de hoje, a trajetória dele não teve muita coisa. Ele não foi uma pessoa que teve muito embate. Teve aquele embate com o Bin Laden ali, é um fofoqueiro, né? Era um fofoqueiro do puxadinho. Eu acho que pode ser que ele tenha sido o que se movimentou mais, eu acredito, tirando a Raquel, que acabou sendo líder, né? É. Que quando a pessoa pega uma liderança e tem que nem no caso dela, que ainda colocou uma pessoa no paredão que saiu, então você vê que a pessoa teve em algum momento a pessoa teve, além que não causou, não criou muita treta, ela teve aquela treta com o Marcos, né? Mas o Michel, ele tinha um jogo meio de fofoca,
que era mais ou menos parecido com o do Bin Laden, né? Parecido, né? Mas Sim, ele desenvolveu mais ou menos e ele ganhou as provas dos anjos. Então, do anjo. Ele foi num paredão também que poderia ter ido outras pessoas na frente, né? Por exemplo, se a Giovana saísse no lugar dele, não ia fazer falta nenhuma. Era interessante que a Giovana tivesse nesse paredão, mas não aconteceu. E aí sai o Michel, que não é de tudo um jogador tão planta, mas acho que dentro do paredão que ele foi, né, era a pessoa que, antes dele causar qualquer coisa, o público já estava esperando ele no paredão, né? sim. E não foi nem um ranço, na verdade. O que aconteceu? O movimento que aconteceu foi um movimento para manter o Davi no game. Então, no final das contas, ele acabou tendo 70%, poderia ser outra pessoa. Eu acho que se fosse outra pessoa, ia ter uma porcentagem maior ainda. Eu É, acredito. Eu eu, acredito que se fosse outra pessoa, ia ter porcentagem maior do que o Michel. então, eu acho que já era já óbvio já que o Michel ia ser eliminado. Tanto é que na nossa enquete do episódio passado, deu Michel eliminado também. Na nossa enquete ficou 59% pro Michel, 40% pro Davi e 0% pra Alane. Então, era um paredão entre os dois. E o público teve um movimento muito forte, principalmente do Twitter, que era de tirar o Davi, por N razões. E o do Michel, eu acho que o pessoal foi mais no Michel porque era a única opção que existia ali. O Davi e a Alane estão meio que juntos agora, né, com a aliança Sim, do Quarto Fadas. sim. E então sobrou o Michel que caiu de paraquedas nesse paredão aí e acabou saindo, porque o cara, eu acho que ele não tinha um ranço, eu acho que ninguém tinha um ranço do cara. O cara, ele era bom de prova, o cara era jogador de prova, o cara, ele era muito bom. Então, Se fosse um ranço forte, ele tinha saído com um percentual mais alto. eu acho que foi o movimento só, foi Foi um todo. movimento, mas dependendo da pessoa, ia ser mais alta o percentual, acredito. Né? É, Porque se bate, por exemplo, se bate a Leide ali, ou se bate, por a exemplo, Yasmin. o próprio Buda ou a Yasmin, aí a história ia ser diferente. Eu acho que até com o Bin até poderia. Eu acho que é. Então, eu acho que foi o movimento, foi da torcida do Só que é Davi. que nem eu falo, o movimento não foi só movimento do Twitter. Sim, Por isso que eu falo que existe um movimento muito forte da torcida. Por quê? Porque além do Twitter, teve as torcidas se juntando para tirar o Davi. Inclusive, várias torcidas se juntaram e a própria torcida da Isabelle, o QG delas lá deu uma dividida, né? Então ficou sim. metade para fora Davi, metade para fica Fica. Davi. Então, assim, isso também é um movimento que, pelo percentual que aconteceu, deu para perceber que tem muita força na, na votação em torno do Davi, né? É. Porque juntou todo mundo e acabou não mantendo, né? Não mantendo o Michel. Talvez dependeria muito assim, se tivesse duas fadas, mesmo assim acho que sairia uma fada, né? É que eu acho o seguinte também, eu acho já impossível, já não tô dizendo dele ganhar, eu acho que longe ainda disso ainda tem muito chão ainda, mas provavelmente ele vai estar na final porque teve um movimento muito grande em cima de votar para ele sair e deu menos que 25% de votos. Eu acho que eu acho que eu acho que já temos já um finalista já, porque teve Menos. um movimento muito grande e também estava muito recente também todo aquele acontecimento da expulsão. Tinha muita pessoa com fervo, com muito fervo em cima do cara. E eu Sei. acho que já é muito difícil já de tirar ele de um paredão. Eu achei muito difícil, só se tiver um voto para ficar e o paredão ser muito decisivo. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes
teremos uma prova de resistência hoje. E eu quero saber quem que vai a sua torcida, quem que você gostaria que ganhasse essa prova de resistência. Olha, de novo, eu gostaria que o Buda não ganhasse, o Calabreso. Quem vai ganhar eu não sei, mas, por exemplo, o Buda não quero... pelo amor de Deus, chega, basta. Então, assim, talvez como um anjo, né? O pior é que o anjo é o autoimune, então ele nem vai pro paredão, mas tudo bem, como anjo, mas não vamos falar de anjo porque eu acho que não é nenhum momento. Eu acho que ele tem que bater no paredão mesmo. Não quero Buda líder, pelo amor de Deus. Agora, quem pode ganhar a liderança? De preferência, um candidato novo aí. Qualquer um. Olha, eu gostaria de ver a Pitel ou a Lady como líderes. Eu acho que elas têm tudo para começar um jogo novo. Porque elas têm um grupo, só que elas não são tão prioridade desse grupo. Então eu acho que seria interessante ver como que elas iam se comportar como líder, como uma decisora, e não como uma pessoa que é mandada. Eu acho que seria incrível, eu acho que as duas seriam duas boas lideranças, eu acho. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau!